Imagine duas pessoas que trabalham na mesma empresa, recebem praticamente o mesmo salário e vivem na mesma cidade. Depois de 10 anos, uma delas construiu patrimônio, investe com tranquilidade e parece ter uma relação saudável com o dinheiro. A outra continua endividada, sempre esperando o próximo aumento para conseguir colocar a vida em ordem. Por que isso acontece? Será apenas uma questão de sorte, de inteligência, de oportunidades? Segundo T. Harv Eker, a resposta é não. Para ele, a verdadeira diferença está na forma como cada pessoa pensa sobre o dinheiro. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor defende uma ideia simples, mas poderosa. Cada um de nós possui um modelo financeiro interno, uma espécie de programação mental construída desde a infância. Essa programação influencia praticamente todas as decisões financeiras que tomamos ao longo da vida. Mesmo que você estude investimentos, aprenda sobre economia ou aumente sua renda, se essa programação permanecer limitada, mais cedo ou mais tarde, você tende a voltar ao mesmo padrão financeiro de sempre. É justamente sobre essa programação que este livro fala. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer os princípios apresentados por T. Harv Eker, entender como ele explica o comportamento financeiro das pessoas e descobrir quais hábitos, segundo o autor, diferenciam aqueles que acumulam riqueza daqueles que vivem constantemente preocupados com dinheiro. Como sempre acontece aqui no livro prático, nosso objetivo não é dizer se o autor está certo ou errado, mas apenas apresentar suas ideias de maneira mais fiel possível. Para que você conheça o conteúdo do livro, decida por si mesmo quais ensinamentos fazem sentido para a sua vida. Então, vamos começar. T. Harv Eker conta que sua vida nem sempre foi marcada pelo sucesso financeiro. Antes de construir riqueza, ele passou por diversos fracassos empresariais. Tentou diferentes negócios e viu vários deles não prosperarem. Depois de muito tempo tentando entender por que algumas pessoas enriqueciam enquanto outras permaneciam presas às mesmas dificuldades, ele concluiu que a diferença não estava apenas no conhecimento técnico. Na sua visão, existia um fator invisível por trás dos resultados financeiros. Esse fator era a maneira como cada pessoa enxergava o dinheiro. Segundo o autor, desde crianças absorvemos frases, crenças e comportamentos observando nossos pais, familiares e o ambiente em que crescemos. Muitos ouviram frases como: dinheiro não nasce em árvore, os ricos são sempre gananciosos, quem fica rico fez alguma coisa errada, dinheiro é a raiz de todos os males. Mesmo sem perceber, essas mensagens acabam formando um conjunto de crenças que influenciam nossas escolhas durante toda a vida adulta. Para Eker, essas crenças funcionam como um termostato financeiro. Assim como um ar-condicionado mantém a temperatura programada, nossa mente tende a manter nossa situação financeira dentro de um determinado padrão. Quando ganhamos mais dinheiro do que acreditamos merecer, muitas vezes encontramos maneiras inconscientes de gastá-lo rapidamente. Quando passamos por dificuldades, também procuramos retornar ao padrão que conhecemos. É por isso que algumas pessoas ganham grandes quantias e poucos anos depois estão novamente endividadas. Na visão do autor, o problema nunca foi apenas sobre o dinheiro. O problema foi a programação mental. Essa é a principal ideia que sustenta todo o restante do livro. E é justamente por isso que ele afirma que enriquecer começa muito antes da conta bancária, começa na mente. A partir desse ponto, Eker apresenta aquilo que chama de arquivos de riqueza, um conjunto de diferenças entre a forma de pensar das pessoas financeiramente bem-sucedidas e das pessoas que enfrentam dificuldades constantes com dinheiro. Segundo ele, mudar essas formas de pensar é o primeiro passo para transformar também os resultados financeiros. É exatamente esses princípios que vamos explorar ao longo deste resumo. Depois de explicar a importância da programação mental, Eker apresenta aquilo que chama de 17 arquivos de riqueza. Cada um representa uma diferença de comportamento entre pessoas que acumulam patrimônio e aquelas que vivem enfrentando dificuldades financeiras. O autor deixa claro que essas diferenças não significam que toda pessoa rica age de determinada maneira ou que toda pessoa com poucos recursos pensa da mesma forma. Ele utiliza essas comparações como um modelo para mostrar quais atitudes, na sua visão, favorecem a construção de riqueza ao longo do tempo. Vamos conhecer cada uma delas. O primeiro arquivo afirma que as pessoas ricas acreditam que criam a própria vida, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam que a vida simplesmente acontece. Segundo Eker, existe uma grande diferença entre assumir responsabilidade e procurar culpados. Quando algo dá errado, muito errado, é muito comum atribuir a culpa à economia, ao governo, ao chefe, ao mercado ou às circunstâncias.
Embora fatores externos realmente existam, o autor acredita que permanecer preso a eles impede qualquer mudança. Quem assume responsabilidade passa a perguntar: o que posso fazer a partir daqui? Essa simples mudança de foco faz com que a energia seja direcionada para encontrar soluções, em vez de permanecer concentrado nos problemas. O segundo arquivo diz que as pessoas ricas entram no jogo para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram apenas para não perder. Pense em dois empreendedores. Um abre uma empresa sonhando em construir algo grande. O outro abre o negócio apenas esperando conseguir pagar as contas no fim do mês. Embora ambos trabalhem bastante, seus objetivos são completamente diferentes. Segundo o autor, nossas metas influenciam nossas decisões. Quem busca apenas sobreviver normalmente toma decisões mais conservadoras e evita qualquer risco. Já quem busca prosperar tende a enxergar oportunidades de crescimento. Isso não significa agir de maneira irresponsável, mas ter clareza sobre aquilo que realmente deseja conquistar. O terceiro arquivo afirma que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Para Eker, desejar riqueza é diferente de comprometer-se com ela. Muitas pessoas dizem que gostariam de ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo não estão dispostas a mudar hábitos, aprender novas habilidades ou enfrentar o desconforto necessário para crescer. O compromisso envolve aceitar que resultados diferentes exigem comportamentos diferentes. É parecido com quem deseja correr uma maratona. Querer é importante, mas somente o compromisso leva alguém a acordar cedo para treinar durante meses. O quarto arquivo afirma que as pessoas ricas pensam grande. Segundo o autor, muitas pessoas limitam seus sonhos antes mesmo de tentar realizá-los. Quando alguém acredita que determinado objetivo é impossível, dificilmente fará o esforço necessário para alcançá-lo. Pensar grande para Eker significa permitir-se imaginar possibilidades maiores. Não se trata de ignorar a realidade, mas de ampliar os próprios horizontes. Grandes empresas começaram com pequenas ideias. Grandes patrimônios começaram com pequenas economias. Grandes carreiras começaram com uma única oportunidade. Na visão do autor, quem pensa pequeno costuma limitar também os próprios resultados. O quinto arquivo diz que as pessoas ricas focam nas oportunidades, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focam nos obstáculos. Isso não significa ignorar riscos. Todo investimento possui risco, todo negócio possui desafios, toda carreira enfrenta dificuldades. A diferença está no ponto para onde cada pessoa direciona a sua atenção. Quem observa apenas os problemas normalmente deixa passar oportunidades importantes. Quem analisa as oportunidades procura entender como reduzir riscos sem abandonar completamente seus objetivos. O sexto arquivo afirma que as pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. Segundo Eker, sentir inveja ou ressentimento de quem prosperou cria um conflito interno. Se alguém acredita que pessoas bem-sucedidas são egoístas, corruptas ou desonestas, inconscientemente também passará a rejeitar a ideia de tornar-se rico. O autor incentiva a substituir a inveja pela curiosidade. Em vez de perguntar por que ele conseguiu, perguntar o que posso aprender com essa pessoa. Essa mudança transforma exemplos de sucesso em fontes de aprendizado. O sétimo arquivo diz que as pessoas ricas convivem com pessoas positivas e bem-sucedidas. Ao longo da vida, somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Amigos, colegas de trabalho, familiares e parceiros acabam moldando nossa maneira de pensar. Se convivemos constantemente com pessoas pessimistas, é natural que esse comportamento também nos influencie. Da mesma forma, estar próximo de pessoas disciplinadas, otimistas e comprometidas pode estimular hábitos semelhantes. Segundo Eker, escolher bem o ambiente é uma forma de fortalecer a própria programação mental. O oitavo arquivo afirma que as pessoas ricas gostam de promover a si mesmas e ao seu trabalho. Esse é um ponto que costuma gerar desconforto em muitas pessoas. Muitas associam divulgação com arrogância, mas o autor faz uma distinção importante. Promover o próprio trabalho não significa exagerar resultados nem enganar clientes. Significa permitir que outras pessoas conheçam aquilo que você faz. Se um profissional oferece um serviço de qualidade, mas ninguém sabe que ele existe, dificilmente conseguirá crescer. Na visão do autor, aprender a comunicar valor faz parte do desenvolvimento profissional. O nono arquivo diz que as pessoas ricas são maiores do que seus problemas. Problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa, a diferença está na capacidade de enfrentá-los. Segundo Eker, quanto maior nossa capacidade de resolver problemas, maiores tendem a ser as oportunidades que conseguimos aproveitar. Empresas crescem resolvendo problemas. Profissionais são promovidos porque resolvem problemas.
Empreendedores prosperam porque encontram soluções para necessidades reais das pessoas. Por isso, em vez de fugir das dificuldades, o autor sugere desenvolver competências para lidar melhor com elas. Esse é um dos pilares que, segundo ele, fortalece a construção de riqueza ao longo do tempo. Chegamos à segunda metade dos arquivos de riqueza, até que vimos como T. Harv Eker acredita que nossas crenças influenciam a forma como lidamos com o dinheiro. Agora conheceremos os últimos princípios apresentados pelo autor. O 10º arquivo afirma que as pessoas ricas são excelentes recebedoras. Pode parecer uma ideia curiosa, mas o autor afirma que muitas pessoas têm dificuldades em receber, não apenas dinheiro, mas também elogios, reconhecimento, presentes ou ajuda. Pense em quantas vezes alguém elogia outra pessoa e ela imediatamente responde: imagina, não foi nada, ou foi sorte. Segundo Eker, esse hábito revela uma dificuldade em aceitar que se merece algo positivo. Na visão do autor, quem aprende a receber fortalece uma mentalidade de abundância. Em vez de rejeitar oportunidades, passa a aceitá-las com naturalidade. O 11º arquivo diz que as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos resultados, enquanto as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo. Aqui o autor faz uma comparação interessante. Quem recebe apenas pelo número de horas trabalhadas normalmente possui um limite natural de renda, afinal o dia continua tendo apenas 24 horas, certo? Já quem cria negócios investe, recebe comissões, participação dos lucros ou desenvolve ativos que podem aumentar sua renda sem depender exclusivamente do tempo disponível. Isso não significa que um modelo seja necessariamente melhor do que o outro para todas as pessoas. O ponto defendido pelo autor é que construir fontes de renda ligadas ao valor gerado oferece maior potencial de crescimento financeiro no longo prazo. O 12º arquivo afirma que as pessoas ricas tendem a pensar as duas coisas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre pensam ou uma coisa ou outra. Segundo Eker, muitas pessoas acreditam que precisam escolher entre dinheiro e felicidade, carreira e família, sucesso e qualidade de vida. Ele propõe substituir esse pensamento por perguntas diferentes. Em vez de perguntar o que preciso sacrificar, perguntar como posso construir uma solução que preserve ambos. Essa forma de pensar amplia as possibilidades e incentiva a criatividade na busca de soluções. O 13º arquivo diz que as pessoas ricas concentram-se no patrimônio líquido, enquanto as pessoas de mentalidade pobre concentram-se na renda do trabalho. Receber um salário alto nem sempre significa construir riqueza. Uma pessoa pode ganhar muito e gastar praticamente tudo. Outra pode ganhar menos, mas investir regularmente durante muitos anos. Ao final deste período, quem acumulou patrimônio provavelmente terá maior segurança financeira. Por isso, Eker incentiva o leitor a acompanhar não apenas quanto ganha, mas principalmente quanto consegue manter e fazer crescer ao longo do tempo. O 14º arquivo afirma que as pessoas ricas administram bem o próprio dinheiro. Esse talvez seja um dos pontos mais práticos do livro. Segundo o autor, independentemente do valor da renda, aprender a administrar o dinheiro é uma habilidade indispensável. Ele critica o hábito de gastar sem planejamento e destaca que controlar o fluxo financeiro não significa viver de forma restritiva. Significa saber para onde o dinheiro está indo. Uma das ferramentas apresentadas é o famoso sistema dos potes financeiros. Nesse método, toda a renda recebida é dividida em diferentes categorias, cada uma com um objetivo específico. O autor sugere separar parte do dinheiro para investimentos, despesas do dia a dia, educação, lazer, doações e gastos de longo prazo. Os percentuais exatos podem variar conforme a realidade de cada pessoa, mas a ideia principal é que cada valor já tenha um destino definido antes mesmo de ser gasto. Segundo Eker, esse hábito reduz compras impulsivas e fortalece a disciplina financeira. O 15º arquivo afirma que as pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Aqui o autor reforça uma ideia presente em diversos livros de finanças pessoais. Dinheiro parado tende a perder valor ao longo do tempo. Já recursos investidos podem gerar novos rendimentos. Por isso, ele incentiva o leitor a desenvolver o hábito de investir regularmente, respeitando seu perfil e seus objetivos. A mensagem principal é simples: trabalhar pelo dinheiro é importante, mas fazer com que o dinheiro também produza novos recursos acelera a construção de patrimônio. O 16º arquivo diz que as pessoas ricas agem apesar do medo. O medo faz parte da experiência humana. Quem começa um negócio sente medo. Quem faz um investimento importante sente medo. Quem muda de carreira também sente medo. Segundo Eker, a diferença está em permitir ou não que esse medo controle todas as suas decisões. Coragem para ele não significa ausência de medo.
Significa agir mesmo reconhecendo que existe incerteza. Naturalmente, agir com responsabilidade, estudando e avaliando riscos, continua sendo essencial. Mas esperar o momento em que todo medo desapareça pode significar nunca sair do lugar. Finalmente, chegamos ao 17º arquivo. Segundo o autor, as pessoas ricas aprendem e se desenvolvem constantemente. Esse talvez seja um dos princípios mais universais do livro. O mundo muda rapidamente, novas tecnologias surgem, novas profissões aparecem, mercados evoluem. Quem permanece aprendendo aumenta suas chances de identificar oportunidades e adaptar-se às mudanças. Por isso é que ele incentiva a leitura, os cursos, o contato com pessoas experientes e o desenvolvimento contínuo da nova habilidade. Segundo ele, investir em conhecimentos costuma gerar retornos durante toda a vida. Depois de apresentar todos esses princípios, o autor retorna à ideia central do livro. Na sua visão, enriquecer não começa na conta bancária, começa na maneira como pensamos. Nossas crenças influenciam decisões, as decisões moldam nossos hábitos. E ao longo do tempo, esses resultados constroem nossa realidade financeira. Independentemente de concordarmos integralmente ou não com todas as propostas apresentadas, o livro convida o leitor a refletir sobre a própria relação com o dinheiro. Quais crenças foram herdadas da infância? Quais hábitos financeiros ajudam a construir o patrimônio? Quais atitudes talvez precisem ser revistas? São perguntas simples, mas que podem gerar reflexões importantes. Esse foi o resumo de Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Nesse vídeo, conhecemos a ideia do modelo financeiro interno, entendemos como o autor acredita que nossas crenças moldam os resultados financeiros e passamos pelos 17 arquivos de riqueza, que representam os comportamentos que, segundo ele, favorecem a construção de patrimônio ao longo da vida. Como sempre, este resumo tem apenas um objetivo: apresentar as principais ideias da obra e despertar seu interesse pela leitura completa. Nenhum resumo substitui a experiência de ler o livro, refletir sobre seus argumentos e formar suas próprias conclusões. No próximo vídeo da nossa série 100 livros essenciais para o desenvolvimento pessoal e financeiro, vamos conhecer outro clássico, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Vamos entender como os hábitos são formados, por que eles persistem e como podem ser transformados para melhorar diferentes áreas da vida. E se este resumo aumentou sua vontade de conhecer a obra completa, o link para adquirir o livro pela Amazon está na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal Livro Prático, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com quem também busca aprender através da leitura. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!